Você tem um momento para ser edificado pela palavra? Gênesis capítulo 24, do verso 1 em diante, nos diz que Abraão já era avançado em idade e Deus o havia abençoado em tudo. Então, chamando o seu servo, o servo mais velho de sua casa, o qual era responsável por todos os bens que ele possuía, e disse: põe a tua mão debaixo da minha coxa e o farei jurar, para que não tomes mulher para o meu filho dentre as filhas dos cananeus, dentre os quais eu habito, mas tomarás da minha parentela esposa para o meu filho. Então seu servo lhe respondeu dizendo: meu senhor, e se a mulher não quiser acompanhar-me, deverei tornar o teu filho para lá? Abraão disse: não faças com que o meu filho torne para o lugar de onde eu vi. E o verso 7 nos diz da seguinte forma, porque é onde nós encontramos a fé de Abraão em confiar de que Deus está no controle e de que tudo que ele promete, ele cumprirá no seu devido tempo. O verso 7 nos diz exatamente assim: o Senhor Deus dos céus, que nos tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua semente darei esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para o meu filho. Diante deste verso, nós temos a plena certeza e convicção de que tudo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Nós temos a certeza de que toda a nossa história, do começo ao fim, já está determinado pelo nosso Deus. Abraão agora estava preocupado em deixar o seu filho organizado em família. Abraão agora se preocupa com a estrutura familiar que o seu filho Isaque deveria ter, porque em Isaque Deus cumpriria a promessa de que a descendência de Abraão seria numerosa sobre a terra. Então chega o tempo desta promessa se cumprir, dar-se início. E Abraão, preocupado, pede ao seu servo que tome esposa para o seu filho. Então seu servo questiona, quem sabe duvidando de que as coisas tomariam exatamente o rumo que Abraão havia recebido de Deus a promessa. Então Abraão, com seu coração cheio de fé e convicto, com a certeza de que a promessa que Deus havia feito a ele no tempo da sua juventude, no tempo da sua robustez, aquela promessa continuava de pé. Aquela promessa permanecia viva e atuante. Abraão tinha tanta certeza que ele sabia que o curso da história tomaria exatamente o rumo que Deus havia determinado. Quando o servo Eliezer disse: Senhor, e se a moça não quiser vir comigo, eu deverei levar o teu filho para lá? Ele disse: não faças com que o meu filho torne para lá. Mas o Deus, aleluia, olha só a palavra de Abraão, mas o Deus que me tirou da casa do meu pai e que me jurou e que me fez a promessa de que a minha descendência seria numerosa sobre a terra, este mesmo Deus que há muitos anos me prometeu o que aconteceria na minha vida e quem eu seria na terra, este mesmo Deus, ele não perdeu o controle, ele está a par de tudo, ele está direcionando tudo, ele sabe exatamente o que fazer. Abraão, eu estou aqui parafraseando a fala de Abraão no texto, no diálogo que ele teve com seu servo. Então Abraão diz assim: este mesmo Deus
que me prometeu, que me tirou de lá, é o Deus que me fez a promessa. Este mesmo Deus, ele se responsabiliza pela conclusão dessa história. Abraão estava dizendo, este mesmo Deus está a par de tudo, ele está no controle de tudo. Este mesmo Deus enviará o seu anjo diante da tua face e ele fará exatamente conforme o que ele tem determinado. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Todas as palavras que Deus falou ao teu respeito já estão determinadas. Por mais que a dúvida venha brotar no seu coração, ou influências externas, o próprio Satanás tente colocar na tua mente, no teu coração, de que as coisas estão perdendo o controle, ou de que as coisas não vão acontecer como Deus assim tratou contigo. Acalma o teu coração, porque Deus sabe como conduzir a história do homem. Deus sabe como conduzir os nossos passos. Tudo já está escrito e certamente o que Deus projetou para a tua vida, o que Deus estabeleceu para a tua história, do começo ao fim, se cumprirá, porque Ele mesmo vai na tua frente, vai preparando todos os momentos, vai preparando todos os detalhes e o nome dele será glorificado na sua vida. Guarda esta palavra, tenha fé que Abraão teve, de que a história da vida do seu filho seguiria o curso divino a qual Deus já havia determinado sobre a terra. Isaac, nele se cumpriria a grande promessa que Deus havia feito, de que a descendência de Abraão seria de forma numerosa, grande e poderosa na terra. Ei, o que Deus falou acerca de mim, o que Deus já escreveu na minha história, tomará exatamente o curso que ele já determinou na minha vida, na tua história, na história da tua família e daqueles que você ama. Guarde esta palavra no seu coração. Continue crendo e confiando que o Deus dos céus, ele tem o controle de todas as coisas. Que o Senhor te abençoe. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas possam ser abençoadas pela palavra do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe no nome de Jesus.